E agora, para trazer em destaque como é que vem mercado aqui no Brasil, mercado do boi, aparentemente nós estamos com dias de escala numa média, mas principalmente no estado de São Paulo, um pouco mais reduzido, ali em 5, 6 dias garantidos de escala industrial. Para falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo, mercado de reposição principalmente, nós vamos conversar agora ao vivo com Leandro Bovo, ele que é analista da Radar Investimentos, participa desta edição de Agricultura BR ao vivo pela internet. Bovo, sempre um prazer tê-lo aqui. E eu vou emendar no assunto que eu estava abrindo aqui o nosso programa, em relação ao caso de aftosa na Alemanha. Acho que são 37 ou 39 anos que a Alemanha não tem um registro de aftosa, né? Mas as suspensões são de mercados exigentes, como Coreia e Japão principalmente. Esse cenário que ocorreu lá na Alemanha, ele tem um impacto em relação à produção alemã, às suas exportações, e como que isso pode desdobrar para outros países produtores e exportadores, Bovo, como o Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, essa situação da Alemanha, eu acho que, em termos de Brasil, o impacto acaba sendo muito marginal, né? A Alemanha não é um player muito relevante na exportação de carne bovina no mundo, né? Então, o fato da Alemanha estar tendo essa restrição de alguns países não vai ter nenhum impacto relevante no Brasil, mas acho que o que está acontecendo lá serve um pouco de alerta, né? Ou de experiência para a gente, né? Que a gente está caminhando para retirar a vacinação de febre aftosa no Brasil e acaba, querendo ou não, aumentando o risco que a gente está exposto com relação ao embargo de países, caso isso venha acontecer no Brasil, né? Então assim, de implicação direta disso que aconteceu na Alemanha, eu acho que é zero, mas fica a lição, né? É importante a gente olhar o que está acontecendo nesses outros países e tentar entender o que poderia acontecer com o Brasil, caso isso viesse a acontecer conosco, né? Muito bem, Bovo. E agora a gente fala de Brasil propriamente dito, mercado do boi gordo, de certo modo, ele começa, eu vou colocar assim, comparado com 2024, ele começa muito melhor do que aconteceu em 2024, até em 2023, num começo de ano. Nós temos valores bem mais interessantes pagos para o pecuarista e também com uma expectativa de menor oferta, mesmo com descarte de fêmeas até março, fêmeas que não emprenharam em estação de monta. Como é que você avalia o cenário atual, frente também à demanda da indústria frigorífica e a sua escala? Esse começo de ano está sendo bastante positivo para a pecuária. Aliás, como há muito tempo não acontecia. Não só pelo preço em si. O preço em si hoje é bom, né, frente ao custo de produção, que é um custo de produção antigo, né, bezerro, garrote comprado no ano passado ou no ano anterior e vendido aos preços atuais foi um ótimo negócio, né, mas nem só por isso, também pela reposição. Então, se você olhar hoje o ágio do boi magro frente ao boi gordo atual, o ágio do garrote, o ágio do bezerro frente ao boi gordo atual, também está em patamares bastante favoráveis. Então, essa conjuntura de fatores, há muito tempo a gente não tinha uma conjuntura que seja tão interessante, tão positiva, né, para quem trabalha mais na ponta da engorda, né, na ponta final da cadeia. Leandro, a gente falando a respeito desse cenário, e nós tivemos números importantes em relação a abates no Brasil no ano passado, em 2024, agora o número exato não vou lembrar, mas ele ultrapassa a marca de 28 milhões de cabeças, CIF, né, um número preliminar, não é um número fechado, mas é um número bastante expressivo, apesar de alguma redução que houve durante o mês de dezembro. E quando a gente olha os embarques totais, eles chegam a cerca de 3 milhões e 400 mil toneladas em exportação, o que significa também um alto consumo aqui no Brasil. Como é que ficam as expectativas para o ano de 2025, a relação abate e a relação exportações de carne bovina, já que, em teoria, nós vamos ter um volume menor à disposição? Além da gente ter um volume menor à disposição,
Um outro ponto relevante também é a questão do custo, né? Então, se a gente do custo para o consumidor final. Então, o ano passado, 24, com esses recordes de abates até agosto, setembro, o preço da carne bovina estava muito, muito interessante para o consumidor final. Com a alta forte que a gente teve em setembro, outubro, de setembro a dezembro, né? Essa alta foi em grande parte repassada para a carne na gôndola, e isso aí, obviamente, vai ter reflexo no consumo. Então, se a gente imaginar esse ano, acho que os números de 2025, tanto de abate, principalmente de abate, mas também de exportação, não devem ser tão altos e tão positivos como foi 2024. Isso por conta da menor disponibilidade dos animais, o reflexo disso no preço, obviamente, e na exportação, por mais que o dólar tenha subido e ajudou bastante a contrabalancear o efeito da alta em reais, também a China tem se ressentido um pouco o ambiente econômico lá e tem a tendência talvez seja de diminuição um pouquinho do apetite chinês, e aí isso vai impactar nas nossas exportações gerais também. Leandro, um outro questionamento que a gente traz quando fala a respeito de mercado fica em torno da formação desses animais que vão para o abate aqui no Brasil. Esses animais, gado magro desse ano de 2025, bezerros também, são animais que já foram formados em 23, em 24 e que vão ganhar o mercado este ano. Ele teve um custo de produção e é muito provável que ele tenha uma comercialização por valor melhor por conta da procura, da demanda que existe por esse produto. Um outro fator que me chamou a atenção e foi divulgado nesta última terça-feira, a Conab trouxe no levantamento de safra, quarto levantamento da safra 24-25, reduções em estoques aqui no Brasil. Redução em estoque principalmente de soja, tanto estoque inicial quanto de passagem da safra atual, ali em torno de quase 800 mil toneladas. E no caso do milho, ela trouxe uma redução de 1.890.000 no estoque inicial e de 1,5 milhão quase no estoque de passagem. Como é que esses fatores que eu citei, né, pensando em farelo de soja, pensando em milho, pensando em gado magro, como é que isso vai impactar o bolso de quem faz a terminação de animais neste ano de 2025? Hoje, se você olhar especificamente hoje a foto atual, é uma foto, como eu falei, bastante positiva. Por quê? Tanto a relação de troca boi gordo, boi magro, boi gordo bezerro, boi gordo garrote, ela está bastante favorável, como também a relação de troca boi milho, boi soja. Então, ou seja, a moeda boi gordo, nesse momento, ela está valorizada. Ela está valorizada e está favorecendo o invernista. Obviamente que não quer dizer que a gente vai ter essa situação durante o ano todo. O milho, principalmente a demanda por etanol, tem crescido bastante e por mais que a gente não exporte tanto milho, não esteja tão competitivo na exportação, essa demanda, mesmo no mercado interno, vai ser absorvida. Então, eu acho que a chave disso tudo, dessa relação de troca permanecer tão positiva para o pecuarista ou piorar um pouco, se for o caso, ela vai estar na safrinha. A gente sabe que o risco climático da safrinha é enorme, mesmo que a gente consiga plantar dentro da janela ideal, o clima ultimamente tem sido tudo menos previsível, né? Então a safrinha, que eu acho que vai ser o fiel da balança. A safra de soja está sendo colhida, vai ser bastante grande, então a gente vai ter disponibilidade de farelo, vai ter disponibilidade de casquinha, o caroço de algodão também vai estar favorável. Agora o milho é o ponto de atenção, porque a gente vai depender da safrinha. Muito bem, Bovo. Bovo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, já que eu falei de gado magro, como é que fica esse mercado de reposição no Brasil, na sua expectativa, pensando primeiro semestre e depois segundo semestre do ano? Se você imaginar que o ano passado a gente teve um recorde de abate, né, ou seja, e também um recorde de produção de bezerros, esse ano a gente tem ainda uma disponibilidade de animais de reposição, seja bezerro, garrote ou boi magro, razoável. Obviamente que não é tão grande, mas a gente ainda não está naquele momento de falta de oferta dessa categoria. Então eu acho que a tendência é, esse ano, a gente ter ainda níveis de ágio na reposição comportados ou favoráveis ao pecuarista historicamente, né? Então eu acho que
esse ano tende a ser um bom ano para quem trabalha com a recria e engorda.